entre encarar uma vacância e vender, o que você prefere? A gente prefere, é porque assim, o mercado imobiliário, Arthur, ele precisa de um time, né? Precisa de um tempo, tanto para vender quanto para alocar. Se eu sair no mercado e tentar vender a qualquer preço, eu não vou conseguir a minha rentabilidade, eu não vou conseguir uma rentabilidade boa. Então, a gente com certeza não vai ficar encarando custo de vacância. Só que eu preciso ter um time para vender. A gente sabe que estamos trabalhando num cenário de taxa de juros alta. A gente precisa ainda, precisamos aqui esperar um pouco essa situação macro, que hoje é dominante, ela se estabilizar um pouco para a gente conseguir negociar. A gente negocia com diversos compradores e muitos deles colocaram um pouco o pé no freio nesse momento específico, para aguardar um pouco e comprar depois, né? Então, a gente precisa ter todo esse macro e juntar e equilibrar essas balanças. É claro que eu não vou querer ficar pagando o custo de vacância por muito tempo, mas também eu não preciso correr, até porque o fundo está resiliente e esses 90 centavos recorrente já cobre todo esse custo. Então, eu estou entregando essa rentabilidade líquida dos custos de vacância, tá? Interessante. Mesmo os imóveis ficando vazios por um período, isso não impactaria a distribuição. Agora, uma venda, eu vou dizer assim, eventualmente vender com prejuízo, não acho que nem seria o caso, mas vender com prejuízo, isso sim mudaria o seu guidance de distribuição, né? Perfeito. E a gente não descarta vender com prejuízo, tá? Se a gente precisar vender para participar de alguma outra aquisição que a gente entenda que tenha mais valor, que agregue valor para o fundo, a gente não vai deixar na mesa, tá? Mas não é o cenário base. Legal. E principalmente assim, se a gente enxergar que, olhando daqui para frente, dá para extrair mais valor desse imóvel, dá para a gente alugar e conseguir vender ele melhor lá na frente, a gente consegue fazer um trabalho de gestão ativa, melhorar o preço de venda, e tudo isso a gente considera, seja para vender vaga ou para vender prejuízo. Isso, obviamente, não é o ideal, não está no cenário base, mas a gente analisa as propostas que chegam e a gente avalia, sim, essa possibilidade e principalmente olhando daqui para frente, né? Se a gente olhar daqui para frente, tem capacidade de a gente tirar mais valor desse imóvel do que essa proposta que eu tenho hoje? Acho que essa é a pergunta mais importante que a gente se faz aqui antes de vender. E o processo de venda, ele está mais importante, né? Porque um planejamento geral é diversificar cada vez mais e depender menos dos inquilinos bancos. E tem duas vertentes para isso: fazer emissão, comprar outros imóveis e diluir os bancos, ou vender os bancos, preferencialmente as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não é zerar os bancos, não é isso, é só não ficar tão exposto a esses inquilinos. E como o mercado está numa fase pouco provável de conseguir captações, então as vendas elas são importantes, né? Para não interromper esse processo de diversificação de fontes de receita, né? Sim, perfeito, são muito importantes. A gente costuma falar nos webcasts e no nosso relatório também que as agências bancárias já foram 100% do fundo, né, há 2, 3 anos atrás. Perfeito. Hoje elas são 60% do fundo. E daqui a uns 2, 3 anos a gente quer que seja algo como 30% do fundo. E 30% ser um percentual máximo assim, de exposição a um determinado segmento. Não é porque é o segmento bancário, mas a gente acha que é importante ter uma diversificação e um percentual máximo de 30% em cada um dos segmentos, né? É importante a gente ter vestuário, é importante a gente ter varejo alimentício, é importante a gente ter supermercados, outros segmentos também para a gente buscar exatamente essa diversificação. Legal. Bom, deixa eu aproveitar que a gente está gravando aqui, eu estava de férias, então estou gravando 15 dias de fatos relevantes. Teve mais um agora no dia 4 de janeiro, se não me engano, de uma boa surpresa, né? De um comprador que ia pagar em parcelas e resolveu pagar tudo de uma vez. O que aconteceu? E isso é bom para o fundo, né? É bom para o investidor. Né? Não, é ótimo. Arthur, é ótimo. Assim, a gente tinha feito uma negociação até intensa e complexa, porque a gente colocou alienação fiduciária, né? E a gente sabe que... A gente gravou sobre isso, inclusive, né? Você explicou isso para a gente, né? Então, a alienação fiduciária é pesada, porque se no final ele não conseguir pagar, ele perde o imóvel, perde o que ele investiu. Então, foi uma negociação até complexa. Mas a gente sempre está em contato com os inquilinos, com os compradores, a gente conversa o tempo inteiro e surgiu essa oportunidade e assim, a gente tentou adiantar o máximo, porque dinheiro na conta mais rápido, sem segurança, melhora ativo, melhora tudo.
Então, melhorou a TIR, inclusive, né? Eu reparei que foi de 17,7 para 17,9, então melhorou a taxa interna de retorno, né? Perfeito, foi alguns bases, mas é super importante. Então, conseguimos, esse valor caiu na conta logo no início do ano, né, na primeira semana de janeiro. Então, a gente completa mais uma venda. A gente pensava em receber semestralmente, né? Então, a gente estava na conta aí mais ou menos 4,7 centavos por semestre. Então, agora a gente faz 14 centavos logo no primeiro mês para distribuir ao longo do semestre. Então, só relembrando essa venda, a gente vendeu mais ou menos 8,6 milhões, acho que foi o volume bruto, né, dessa venda, e a gente fez 28 centavos de lucro, sendo que 14 foram distribuídos no semestre passado e tem 14 para distribuir agora. Então, isso é o que compõe um pouco do nosso novo guidance que a gente divulgou no relatório de vendas, combinando com o meu recorrente do fundo, né? E é interessante isso até, Arthur, porque eu comentei agora há pouco sobre esse processo de venda, o que acontece é que o fundo ele não tem essa necessidade de correr muito com as vendas, porque eu tenho ativos muito bons, agora renovados, que eu posso pegar um valor muito melhor por eles, né? Então, ativos bons, pagando bem, renovados, eu consigo trabalhar melhor a venda. Então, como a gente falou desde o início, lá em 2021, a gente trabalha venda por ativo a ativo, né? Porque eu consigo extrair o melhor daquele imóvel, pegar mais valor com ele do que vender em pacotes. Então, a gente vem trabalhando assim. Nesse primeiro semestre não vamos mudar a forma, a gente vai continuar vendendo 1 ativo, 2 ativos, 3 ativos por semestre. Talvez essa diluição das agências, nesse momento macro um pouco mais pesado, seja menos rápido, né? Vou colocar assim, mas ela vai acontecer e isso gera muito valor para o fundo. Então, nós estamos há 2 anos fazendo isso e esse ano não vai ser diferente. Então, a mensagem que a gente quer passar é que esse modelo de negócio que a gente aplicou aqui no fundo vai continuar, tá? Legal. Abner, Alexandre, brigadão mais uma vez. Pelo que eu vi no cronograma aí, vocês vão participar menos vezes do Fatos Relevantes em 2023, né? Pelo menos para renovação de contrato de locação, isso ficou mais para frente, né? Mas tem coisas boas aí.